A empresa ou até país que não consegue diminuir as emissões de gases de efeito estufa pode comprar créditos de quem consegue mais do que o necessário e promove um impacto positivo. Esse é o mecanismo do mercado de carbono, que, quando aplicado nas florestas, forma o REDD, sigla inglesa que significa redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Na prática, árvores mantidas vivas são remuneradas pelo serviço tão importante que prestam ao planeta. Será um motivo que faltava para o Brasil preservar as florestas? Vamos saber com quem implementa o mecanismo, a CEO da Carbonext, Janaína Dalan. O ano passado teve uma projeção de um mercado de 2 bilhões de dólares de carbono. Ele tem uma projeção de poder chegar até 50 bilhões de dólares. Então é um mercado que ele está crescendo muito, exponencialmente, e tem muita oportunidade. Então, se ele seguir um caminho de evolução correta, né, seguindo as regras, seguindo projetos de lei amplamente discutidos com a sociedade, que todos tenham a consciência e façam de uma maneira adequada, eu acho que a gente tem muito potencial. E conhecer a experiência de um dos primeiros produtores rurais do Brasil a receber por manter a floresta em pé, o fundador da Direcional Engenharia, o Ricardo Valadares Gontijo. A fazenda dá resultado, é super lucrativa e agora, além de, eu quis fazer isso muito porque eu acho que isso é a única solução para a Amazônia. Vou receber agora, no mês de julho, 4 créditos de carbono a 15 dólares por hectare anual. Isso são 60 dólares, 300 reais. Eu tenho de ter 4 hectares de mata para cada hectare de pasto, lá é 80%. Então, eu consigo ganhar R$ 1.200, que corresponde a 1 hectare de pasto. Hoje, o pasto, o rebanho, não te dá R$ 1.200 por ano por hectare. Esse é o momento do Foco ESG. Que legal que você está aqui com a gente, interessado no nosso futuro, no nosso planeta. Vamos dar as boas-vindas à nossa convidada, a Janaína. Bem-vinda. Obrigada, Pablo. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigada por trazer um tema tão relevante para o público. Obrigado você por esse conhecimento aí que vai ser compartilhado, né? Janaína, vamos dar um parâmetro para quem nos acompanha. É sempre bom, né? Colocar todo mundo na mesma página para a gente evoluir o tema, certo? As florestas brasileiras, elas já estão numa situação muito crítica. Muita gente vai dizer que não, porque tem muitos países que devastaram muito mais. Mas isso na realidade nem interessa, né, gente? O que interessa realmente é a gente preservar o quanto a gente puder, né? No Brasil, ainda dá tempo? Esse é um tema bastante importante e relevante, né? O Brasil tem muita floresta, é um país que a Amazônia, por exemplo, tem 450 milhões de hectares, é bastante floresta, mas o desmatamento segue com taxas muito altas. Para a gente ter uma ideia, as emissões brasileiras, que são quase 2 bilhões de toneladas de carbono equivalentes, quase 1 bilhão, quase 50%, a gente usa o arredondamento, advém de desmatamento. Então, é um número muito relevante. O que já é bem diferente, então, do mundo, né? Por aí, onde geralmente combustível fóssil, né, tem essa carga maior. Aqui, realmente, é o desmatamento. O que mostra como a gente não tem esse compromisso aí em preservar ainda, né? Tem até bioma como a Mata Atlântica, que já está numa taxa muito pequena. A Mata Atlântica já foi devastada, né? Infelizmente, há índices muito alarmantes e o que restou dela, a gente ainda consegue preservar, porque, enfim, uma parte enorme já foi, o que restou é em costas de morro, que é proibido por lei você retirar, e mesmo assim a gente encontra desmatamento na Mata Atlântica hoje em dia. Então é muito preocupante realmente esse tema no Brasil. Infelizmente, só pelo propósito da preservação da nossa biodiversidade, que é muito importante, já traz aí muitas oportunidades econômicas, inclusive, né? Por essa mitigação do carbono,
não é suficiente para convencer a maioria, né? Mas agora existe um mecanismo aí que é o REDD, né? No inglês, REDD. O que ele significa? O REDD, ele é um mecanismo que faz parte do mercado de carbono. Então, ele vem para trazer uma solução para você viabilizar um pagamento por floresta em pé. Então, você que poderia desmatar ou vir a desmatar para pôr gado, pôr soja, você tem uma alternativa, né, financeira para você tomar sua decisão. Você fala, poxa, então talvez eu tenha um recurso aqui para manter minha floresta em pé. É um pagamento por você manter ela em pé. Ou por você realmente proteger a sua floresta quando ela é muito ameaçada de desmatamento. Você precisa desse recurso para você ter um monitoramento extra, você ter carros extras, você ter um satélite monitorando a sua área, você fazer uma intervenção assim que ela começar a ser desmatada, e você parar esse desmatamento o quanto antes. Então, o REDD, ele vem para trazer uma solução para a gente barrar esse desmatamento e barrar, consequentemente, essas emissões de gás de efeito estufa, que é o que a gente, no final, o nosso goal aqui é combater mudanças climáticas, que é o grande tema aqui mundial, que todos os países se juntaram para fazer essa luta conjunta, né? Até para você também entender o que é o mercado de carbono, é quando você preserva, inclusive, mais do que o necessário. E você pode, então, vender esse crédito para quem não consegue preservar. Quer saber mais, entender direitinho? Episódio 5 do Foco ESG. Então, essas florestas brasileiras que ainda estão intactas, ou que ainda têm uma chance, né, ali de uma recuperação, todas podem ser REDD um dia? Então, não podem, não são todas que são aptas a gerar crédito de carbono. As florestas que são aptas a gerar crédito de carbono, a gente chama que ela tem que ter uma certa adicionalidade, ou seja, você tem que provar que você precisa desse recurso para você preservar essa área. Então, não são todas. Se você, por exemplo, Pablo, tem uma área florestal no meio da Amazônia, onde nem você consegue chegar, você sabe que você tem, porque você herdou de um bisavô e etc. Mas só pode ir de helicóptero. Só pode de helicóptero, você não chega, ninguém chega, você já chegou uma vez lá de helicóptero. Os agentes de desmatamento ali estão muito longe. Então, você não precisa desse recurso extra para monitorar sua área, evitar desmatamento, evitar que alguém vá lá roubar sua madeira. Então, você não precisa desse recurso, você não consegue provar adicionalidade. Mas o simples fato de eu poder desmatar para plantar, porque ainda estou naquela porcentagem, né, que é permitida por lei. A Amazônia, por exemplo, apenas 20% da área, Mata Atlântica já ao contrário, né? Também posso, então, porque eu poderia usar aquela terra para algo, mas vou preservar. Sim, se você provar que na sua área você conseguiria desmatar e escoar sua madeira, por exemplo, se você for tirar sua madeira só de helicóptero, não dá. Se você tem uma licença para desmatar, significa que você provou para as secretarias ambientais, quando você tirou essa licença, que você vai conseguir desmatar. Você tem capacidade para desmatar e pôr gado, pôr soja e etc. Aí sim, você fala, opa, eu vou abrir mão dessa licença que eu tenho e vou virar um produtor de crédito de carbono, ao invés de ser de gado ou de soja. E aí você abre mão da sua licença e gera crédito de carbono dessa área que você ia desmatar. Aí sim, mesmo que seja uma área um pouco mais remota, enfim, se você provar, não tem problema. E mais recentemente, inclusive, presidente Lula também sancionou uma lei, né, que até espaços públicos podem se tornar REDD. Sim, a gente tem uma nova lei agora, que é uma lei de concessões, que áreas de unidades de conservação, que a gente tem muitas na Amazônia, elas podem gerar crédito de carbono. Então, elas vão ser passíveis de um edital para as empresas concorrerem e gerarem crédito de carbono nessas unidades de conservação, que seguem os preceitos de adicionalidade, tudo o que você precisa provar em qualquer área, você precisa provar na área pública também. Então, é a mesma coisa. E há um detalhe interessante aí, então, que não é apenas eu cercar e preservar, né? Eu tenho que fazer uma manutenção dessa área, então. Por isso que, inclusive, numa licença pública, tem uma empresa que vai ter ali uma concorrência, vai ter uma licitação para trabalhar ali. Exato. Então, o projeto de REDD, ele é simples, mas no final ele requer
vários passo a passo, até você chegar na geração do crédito de carbono. Então, não é da noite para o dia que ele acontece. Você vai ter que trazer a sua área para a gente vai analisar a sua área, tem uma equipe técnica que faz isso. A Carbonext, por exemplo, tem mais de 100 funcionários, um corpo técnico de 64 pessoas, com doutorado, PhDs, mestrados, pessoas muito capacitadas, e elas fazem uma análise técnica primeiro da área. Então, essa área tem realmente vetores de desmatamento? O que está acontecendo nessa região? Aí a equipe social vai lá na sua área, faz um diagnóstico social da região. O que está acontecendo ali? O Pablo é realmente o dono aqui? Vocês identificam isso? Faz um diagnóstico social do que está acontecendo nessa área. Depois de todo esse diagnóstico, passa para uma equipe jurídica que vai fazer a parte legal da área. Então ela vai ver se sua documentação está correta. De quem que o Pablo comprou essa área? Quando foi o destaque do estado dessa área? É uma terra grilada? Então, de cada 10 áreas que chegam para a gente, 7 não passam primeiro no jurídico. Não tem nem documentação correta, a gente já descarta. Dessas 3 que sobraram, aí elas passam para diligência técnica e a parte social. Passando todos esses, desenvolve-se o projeto, e aí já foram uns 6 meses. Desenvolve-se o projeto, segue-se uma metodologia internacional reconhecida, escreve-se o projeto, tem muitos elementos ali para fazer todos os cálculos, etc. Imagens de satélite, imagens históricas, projeções futuras. Então, ele tem uma certa complexidade ali. Escreve-se o projeto, chama-se uma auditoria externa, então eu tenho que contratar uma terceira parte que é pré-aprovada pelos registros internacionais. Eles vão na área, vão fazer um escrutínio do seu projeto, corrige isso aqui precisa ser mais detalhado, e etc. Depois dessa auditoria, eu mando para o registro, que hoje em dia o VER é o mais comum, que fica em Washington. Ele faz uma segunda auditoria com os técnicos deles, faz outra rodada de rebatimentos, olha, não entendi isso aqui, explica melhor, essa licença eu quero ver melhor, etc. Aí sim, eu consigo registrar o projeto. Registrando, eu preciso monitorar essa área. A gente começa a monitorar desde o comecinho, desde a área que eu já estou escrevendo o projeto, porque se tiver algum desmatamento vai prejudicar o projeto. E aí tem toda a parte de monitoramento em campo, de carros de ronda, aplicativos que a gente treina pessoas locais para fazer a ronda, e ela já vai apertando no aplicativo. Identifiquei um fogo, identifiquei uma invasão. Ela já vai mapeando tudo isso para a nossa equipe e já chega todos os dados para a gente. Monitoramento de satélite. Então, a gente tem um algoritmo que foi treinado com inteligência artificial para ler todas essas imagens que a gente recebe da sua área. E perceber se tem uma árvore ali que foi suprida. Exato. E a hora que identifica-se, vem um alerta para a equipe de SIG, que é especialista nisso. Ela fala, peraí, essa área tá esquisita, deixa eu analisar essa imagem. Aí eu falo, Pablo, realmente está tendo uma invasão na sua área. Aciona a equipe de campo, vai até o local, e aí segue-se todo um protocolo, né, de chamar autoridades locais, enfim, tem todo um protocolo a ser seguido para barrar esse desmatamento. E a gente já fez isso em alguns projetos, que a gente identificou pessoas tentando abrir estrada, pessoas tentando roubar madeira, e a gente conseguiu pegar bem no comecinho, aí você realmente barra desmatamento. Então é um processo bem amplo aqui. Bem robusto, você percebeu, né, que tanto a análise para começar precisa dessa consultoria, depois para você ter a documentação e provar também até internacionalmente, e também durante essa manutenção é preciso desse acompanhamento, né? Então você percebeu que dá trabalho, então a gente chegou num ponto agora também que é interessante para você, acredito. Vale a pena? Já está valendo a pena, né? Porque já se discute isso há algum tempo, mas tem muito produtor rural, por exemplo, que são os que mais têm áreas que podem ser preservadas, que eles desconfiam de que realmente essas árvores em pé podem me render tanto quanto a soja, por exemplo? A gente tem vários estudos de preço de carbono e precificação, de quanto vale a pena. Hoje, o crédito de carbono já bate o gado. Se você for tirar para colocar gado, vale a pena você preservar esses 20%, né? Essa parte que você pode desmatar. Ela já bate o gado, porque ele já está 12, 14 dólares. Então, ele bate o gado. Para bater a soja, precisa chegar a 40. Ele ainda não bate a soja. Então, precisa ter um aumento ainda de valor desse carbono para valer mais a pena ainda. A outra parte, que é de preservação pura, que não é da área que você pode desmatar, os 20%, no caso do bioma amazônico,
é uma área que você é de 80% de preservação, você tem que preservar por lei. Claro, é muito difícil, você não consegue, às vezes tem invasões, etc. Por isso que você prova que é adicional. E aí sim, vale muito a pena, porque é uma área que você teria que preservar de qualquer jeito, mas é difícil. Você precisa de um recurso, você gasta dinheiro, você investe para ninguém roubar, para você não receber multa do IBAMA, fala, poxa, mas não sou eu que estou desmatando, foi um desmatador ilegal. Então, vale muito a pena. Uhum. Eu posso, inclusive, trabalhar nessa área preservada com o sistema agro? Ou nem todas as situações? Nem todas as situações. Você vai ter algumas situações, né? Se for uma reserva legal, ele tem algumas limitações do que você pode fazer nessa reserva legal. E se for a área que você pode abrir de 20%, sim, pode ser um sistema agroflorestal, você pode implementar gado sombreado, pode fazer um sistema, enfim, aí você pode fazer o que você quiser ali nessa área. Sim, um ILPF, né, como Sim. é conhecido, né, que é essa integração, então, de produções com a floresta. Mas, então, tem sempre uma análise. Às vezes, até numa fazenda, a mesma fazenda, eu posso ter situação diferente. Olha, aqui você pode ter o sistema agroflorestal. Aqui não, aqui é preservação pura. Sim, dependendo do local, sim. Tá certo. A gente já tem exemplo no Brasil disso, o que é o mais legal. E ele, inclusive, está conectado com a gente, direto de Belo Horizonte, é o seu Ricardo. Bem-vindo, seu Ricardo. Obrigado pela participação do senhor, por ter aceitado o nosso convite com esse exemplo tão legal. Esse tema, para mim, é um tema apaixonante, viu? E a gente também fica feliz com o compromisso do senhor, né? Que está há tanto tempo já na área agro e hoje está encantado aí em preservar a floresta. Isso é muito legal. Há quanto tempo já que o senhor trabalha no campo? Há 20 anos atrás eu resolvi comprar umas propriedades no Acre, onde eu quis desenvolver com toda a tecnologia. Eu sou engenheiro e queria fazer um projeto diferenciado do que eu vejo acontecendo lá. Então, eu procurei preservar toda a mata minha, nunca tirei uma árvore sequer. Eu acho que é uma sacanagem com o nosso planeta. Árvores de 500 anos, 1000 anos, com 50 metros de altura, 40 metros de altura. Eu tenho árvore na minha fazenda que precisa de 15 homens para abraçar a árvore. Então, eu preservo isso. Pra você ter uma ideia, Pablo, eu tenho 14 mil hectares abertos, com pastagem. Eu tenho hoje grão, soja, milho, numa fazenda, e tenho a pecuária em 14 mil hectares, e agora esse projeto do crédito carbono. Pra você ter uma ideia, essa fazenda, as minhas fazendas, esses 14 mil hectares, e 25 mil hectares de mata amazônica, nunca lá se colocou mais de 10 mil cabeças de gado. Você tem uma ideia, sem eu tirar uma árvore, com tecnologia, com nutrição, com inseminação, com transferência de embrião, genética, eu tenho 40 mil cabeças na fazenda. A fazenda dá resultado, é super lucrativa, e agora, além de... Eu quis fazer isso muito porque eu acho que isso é a única solução para a Amazônia. Vou receber agora, no mês de julho, 4 créditos de carbono a $15 por hectare ano. Isso são $60, R$300. Eu tenho de ter 4 hectares de mata para cada hectare de pasto. Lá é 80%. Então, eu consigo ganhar R$1.200, que corresponde a 1 hectare de pasto. Hoje, o pasto, o rebanho, não te dá R$1.200 por ano por hectare. Gostaria que o senhor contasse para a gente como começou essa sua história com o crédito de carbono. Alguém chegou até o senhor que ouviu falar e procurou? Eu sempre acreditei na mata que eu estava preservando. Eu dizia para minha família, eu não tiro uma árvore, você pode fazer o manejo sustentável, mas eu não acredito naquilo. Eu acho que você está destruindo parte da mata. Então, eu sempre pensei que viesse algo diferenciado para frente. E há 3 anos, eu procurei a Janaína, procurei o pessoal dela e mergulhei nesse projeto. Nós já vendemos o nosso crédito a uma empresa da Austrália
e está acabando de sair no Verra a nossa aprovação. Então, eu estou muito feliz porque eu acho que isso é um exemplo para a Amazônia. Eu tenho lá crédito carbono, eu tenho grão para a nutrição do meu gado, para eu poder aumentar a produtividade minha com menos prazo, e tem a pecuária. Então, eu consigo conciliar tudo num projeto e com alta rentabilidade. Então, o fazendeiro precisa de entender essa dinâmica, sabe? Uhum. A Janaína estava contando aqui para a gente que dá um pouco de trabalho. Quer dizer, o senhor que pode, inclusive, nos contar, né? Dá trabalho preservar, fazer essa manutenção, tal, para poder ganhar o crédito de carbono? Ou depois, no dia a dia, o senhor descobriu que é um trabalho como outro, qualquer? Dá trabalho, é lógico. Eu tenho drone que corre as minhas divisas aí de 3 em 3 meses. Eu tenho umas 2 caminhonetes que correm as divisas de tanto em tanto tempo para verificar se tem qualquer coisa. Eu tenho em determinadas posições, junto com a minha mata e esses assentamentos, gente minha que mora lá para poder dizer qualquer coisa, está acontecendo isso ou aquilo. Então, é lógico que dá trabalho, você tem custo, mas, poxa, nós não podemos destruir aquilo. Aquilo é uma riqueza indescritível, um negócio que nós temos. Já foram na minha fazenda amigos franceses, americanos, e eles veem aquilo, eu levo eles lá na mata, é a coisa mais linda. E agora eu vou fazer o projeto da onça pintada, eu tenho muita onça pintada, a coisa mais linda, de 300, 400 quilos, o que eu tenho de arara no meio das minhas matas, de bichos, então é muito legal, sabe? É verdade, até vontade de conhecer, né, Janaína? E pelo jeito o senhor não está arrependido, então, e já até valendo a pena para o senhor, então, vai receber crédito aí. Vou receber crédito, agora em julho, a Janaína já está contando dinheiro aí para mim. E está valendo mais a pena que o gado, como ela disse? Não, é o que eu te falei, 4 hectares a 300.200. Hoje, uma fazenda super bem tocada, a minha dá em torno disso, mas é alta tecnologia. O que eu tenho de máquina, de equipamento, de nutrição, o laboratório que eu tenho na fazenda para fazer transferência de embrião, barriga de aluguel em vaca, é o melhor que tem no norte do Brasil. Então, é um negócio muito, muito sofisticado e para ganhar igual isso aí. Agora, os fazendeiros pequenos jamais chegam nisso, não tem, não. Hoje estão perdendo. Então, vai ser um incentivo e eu acredito que, com o tempo, esse crédito carbono ainda vai subir, isso vai melhorar, pelo que a gente vê na Europa. Então, é um projeto espetacular, sabe? E o senhor, então, está aí empolgado, né? E o senhor, inclusive, está até aconselhando outros, então, proprietários de terras a embarcarem nessa. Com certeza. E já tem uns 3 ou 4 fazendeiros lá, com extensões de terras maiores, que já estão entrando nesse projeto. Então, na hora que eles realmente souberem, eu recebi o dinheiro, aí eu vou fazer uma publicidade grande, quero ir no governador, quero ir no prefeito lá do Acre, lá de Rio Branco, fazer uma reunião nossa lá na associação dos pecuaristas, para poder divulgar e dizer que tem essa rentabilidade, que isso não é poesia, que isso realmente acontece. Então, poxa, eu acho que cada dia que passa, eu acredito que isso vai ficar mais fácil de se fazer. Pelo que eu sei, eu acho que de fazenda tem pecuária, tem grão e mata, a minha vai ser a primeira no Brasil. Então, é um negócio ainda muito pouco visível, ninguém tem consciência disso. E o senhor também já percebeu a diferença que faz na comunidade lá, né, ao redor, em todo o mundo, né, seu Ricardo? Com certeza. O pessoal da Janaína fizeram várias pesquisas lá e perguntam sobre o patrão, sobre o vizinho, como é que é. Eu tenho uma relação muito boa com o pessoal, tá entendendo? E a gente, dentro do que pode, a gente está sempre apoiando essas comunidades com carro, para levar no hospital, interferência junto ao SUS lá, para poder dar um atendimento adequado.
Eu acho que isso faz parte da nossa, né, eu acho que a gente tem obrigação, a gente que tem mais conhecimento, tem mais relacionamento, de fazer essa viabilidade de poder ajudar essas pessoas. Isso eu Seu faço Ricardo, com um prazer enorme. que legal, a gente fica orgulhoso de ter o senhor no nosso programa, sabia? Né? Por essa diferença que o senhor realmente está fazendo. Esse é o verdadeiro propósito aí de vida para todos, né? Parabéns aí para o senhor então e sucesso nessa empreitada. Obrigado, viu, Pablo? Grande abraço e prazer, e estou à disposição para qualquer coisa, tá bom? Nós também, para prosear com o senhor aqui. Um bom trabalho aí então. Até mais, até uma próxima. Obrigado. Tchau, Tchau, Janaína. tchau. Tchau, Obrigada, Pablo. Ricardo. Grande Tchau, abraço. tchau. Janaína, inclusive, o seu Obrigado. Ricardo, ele tocou num tema bastante importante, falando que pequenos produtores ainda não têm acesso a isso, ele até sentiu uma certa dó por isso, né? Tomara que isso evolua, deve evoluir agora com o poder público ajudando, né? A gente tem alguns exemplos de, não tem pequenos produtores assim muito pequenininhos, mas a gente tem um projeto, por exemplo, no Pará, que tem 86 fazendas reunidas em um projeto, porque elas são menores, elas não têm áreas tão extensas, para poder viabilizar para esses menores. Então a gente reuniu 86, eles fizeram uma cooperativa e etc., para viabilizar para esses menores. Então existe a possibilidade, e ainda com o governo agora fazendo concessões, etc., acho que ajuda mais ainda. O sistema de cooperativa geralmente ajuda muito esses pequenos produtores, não só para isso, aliás, né? Vocês que são pequenos produtores e nos acompanham aqui, sabem disso, é uma boa ideia aí, né? Como é que você vê o futuro desse mercado de carbono? Ele está evoluindo muito, né? E muito rápido. Tem algumas projeções, o ano passado teve uma projeção de um mercado de 2 bilhões de dólares, de carbono, ele tem uma projeção de poder chegar até 50 bilhões de dólares, então é um mercado que ele está crescendo muito, exponencialmente, e tem muita oportunidade. Então, se ele seguir um caminho de evolução correta, né, seguindo as regras, seguindo projetos de lei amplamente discutidos com a sociedade, que todos tenham a consciência e façam de uma maneira adequada, eu acho que a gente tem muito potencial. O Brasil tem muito potencial, principalmente na parte florestal, né? Ele pode ser um grande exportador de carbono. A gente vai cumprir nossa meta de redução e exportar o excedente. Mas isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, porque existem regras, existem todo o mundo inteiro olhando para a Amazônia, então a gente precisa ter respostas, ter projetos de lei bem feitos, respeitar todas as pessoas que já trabalham com esse assunto, fazer uma parceria público-privada que funcione. Então, assim, tem muito potencial. Eu acho que é algo que vai evolui muito rápido. As empresas têm uma consciência muito maior hoje em dia, as pessoas têm uma consciência muito maior. Elas já até falam, como eu posso ajudar? Eu posso ser carbono neutro? Uma pessoa física pode ser carbono neutro. Você pode ser carbono neutro. Você entra no site, faz sua pegada de carbono, você vai ter algumas dicas de como reduzir a sua pegada, porque não adianta só ficar também compensando, né? Você sempre precisa fazer uma lição de casa ali e fala, poxa, o que eu posso mudar aqui? Faz a sua lição de casa, o excedente você compensa, você pode ser uma pessoa carbono neutro. Então, cada um pode fazer a sua parte. Até a gente chegar numa economia de baixo carbono, que a gente está nesse processo, mas a gente não tem tecnologia suficiente ainda para substituir todo o combustível fóssil. Se a gente desligar o combustível fóssil hoje, a sociedade não anda. A gente vai ter problemas sérios também. Então, enquanto a gente faz essa transição para essa economia de baixo carbono, a gente precisa de todas as ações individuais, sim, de empresas, de países, de todas as esferas. Tá faltando... Tem uma ponta solta em algum lugar? Até como uma especialista, você pode analisar para a gente evoluir aí realmente? Assim, claro, tem várias pontas soltas, né? A gente tem muita coisa ainda para ser ajustada, né? Então, as pessoas às vezes ficam muito afoitas também, né? As empresas não sabem o que fazer, fazem de uma forma errada, compram crédito que não é crédito de carbono. Então, tem algumas pontas soltas ainda, porque ainda falta também a difusão do conhecimento. Então, programas como esse, eu acho que são muito benéficos para a sociedade como um todo. As pessoas vão entender. Então, a hora que elas forem fazer a parte delas, elas sabem fazer de uma forma correta. Porque às vezes querem ajudar, fazem de uma forma errada,
pensando em fazer o bem, não fazem, aí os governos atropelam algumas coisas, então essas pontas soltas, por querer até fazer demais, às vezes, precisam ser aparadas, e precisam estar todas consonantes e seguindo um ritmo que dê resultado. E esses outros mecanismos que existem, né? Tem pagamento por preservação, alguns programas de governo mesmo, né? Eles têm uma diferença realmente com o RED? Eles são complementares? Sim, eles têm uma diferença. Então a gente tem PSA, né, que é o pagamento por serviço ambiental, é um programa também que existe, que ele não está gerando um crédito de carbono, mas ele está te pagando por um serviço ambiental. Então, por exemplo, numa área que você não tem uma ameaça de desmatamento, mas o Estado decidiu que vai pagar por um serviço ambiental, ele pode fazer isso. Ele pode fazer esse pagamento. Então, eles são diferentes, mas são complementares. Sim. Existe, por exemplo, o produtor que está ganhando do governo por preservar fontes de água, e uma não anularia, por exemplo, a outra. Não, em hipótese alguma. Elas são complementares e, na minha opinião, todas são importantes. Certo. Eu acho que a gente conseguiu abraçar o tema, inclusive com um exemplo, que foi muito legal, né? Realmente, muito obrigado pelo teu conhecimento compartilhado. Obrigada a você, Pablo. É um prazer estar aqui, sempre à disposição. Espero que você volte então. Até mais. E você também volte em todo o episódio. Para não perder lá no YouTube, clique no sininho, aí você vai ser avisado sobre o Foco ESG e nossos outros podcasts do SBT News. Também é bom seguir o SBT News em todas as redes sociais para ficar muito bem informado. E a gente se vê aqui no SBT.